Oi, oi, turminha, tudo bem? Nós vamos trabalhar com ângulos a partir de agora. Nós já estudamos e fizemos diversos cálculos com eles nos anos anteriores. Então, a partir deste vídeo, nós vamos descobrir algumas das suas propriedades, mais algumas das suas propriedades, né? Então, vamos relembrar a construção dele. Primeiro de tudo, nós iniciamos um ângulo através do vértice. O ponto inicial de um ângulo é chamado de vértice. Nós construímos qualquer ângulo através de um ponto. Então, eu posso nomear o meu vértice de O. Nesse caso, eu escolhi a letra O. Depois, a partir dele, eu tracejo duas retas. Abri, a partir dele, duas retas, e eu posso ou nomear essas duas retas. Eu vou fazer um outro aqui, exemplo, também fazendo essas duas retas, tá? Que eu vou falar dois exemplos. Beleza. O primeiro exemplo, como que eu nomeio esse ângulo aqui? Porque aqui a abertura das duas retas formou um ângulo. Eu posso falar que ele formou um ângulo. Beleza? Mas como que eu nomeio esse ângulo que formou? Essa abertura, como que eu digo esse nome? Simples. Eu digo que quando temos um segmento de pontos, eu pego esses pontos, esses pares ou esses trios de ponto e junto eles formando um nome. Então, esse ângulo tem o nome de AOB, com o O sendo o centro, sempre o vértice é o centro, tá? Porque as retas ou as semirretas partem dele, ou eu posso dizer que é BOA, e sempre com acento circunflexo, porque ele está abrindo a partir dele, tá? Eu disse que eu nomeei ele desses dois jeitos. Ou eu posso dizer, se não houver dois pontos perdidos aqui, eu posso dizer que simplesmente o meu ângulo tem o nome de O. Ok? Esse é o nome dele, caso não houver letras no prolongamento das retas aqui. Então vamos lá. Mas como trabalhar esse jeito aqui, tendo vários outros ângulos intercalados, agrupados? Eu peguei um exemplo do livro de vocês, que aqui tem vários ângulos intercalados, que um não sobrepõe o outro, é claro. Veja aqui, todos eles partem do ponto Q. Eles estão partindo de Q. Então, como nomeá-los? Como que eu vou conseguir nomear os ângulos? Aqui eu tenho o ângulo do valor A, aqui eu tenho o ângulo com o valor B. Eu ainda não sei o valor porque eu não utilizei o transferidor para descobrir esse ângulo, tá? Então, como eu sei o nome desse ângulo? Eu sei que o vértice de ligação é o Q, então esse ângulo precisa de duas retas para ser formado. A primeira reta está aqui, P, a segunda reta está aqui, R. Então vamos lá. P é a primeira reta, ligou ao vértice Q e ele terminou em R. Ou ele começou em R, ligou em Q e terminou em P. Esse daqui pode ser o nome do primeiro ângulo. O segundo ângulo, ele pode ter o nome de R, começou em R, ligou através de Q e terminou em S. Ou ele pode fazer o inverso, começar em S, ligar em Q e terminar em R. Ok? Note que os dois ângulos, eles não se sobrepõem. Eles estão juntos através de uma parede. Imagine que essa reta ou essa semirreta R seja uma parede. Então, isso daqui é uma propriedade dos ângulos. Quando dois ângulos não se sobrepõem um do outro, eu digo que esse ângulo é adjacente desse ângulo. Então, o ângulo A
é adjacente do B. Então, isso daqui já é uma propriedade. Quando os dois ângulos se juntam e um não atrapalha o outro, eles são um do outro adjacentes. Porque os dois juntos formam um terceiro ângulo, que é o terceiro ângulo aqui, ó. Tá horrível a minha abertura, mas tudo bem. Então, os dois juntos formaram um terceiro ângulo, ok? Então, nós temos outras propriedades, outros tipos de ângulo, tá? E quais são esses outros tipos de ângulo que nós vamos trabalhar também? Você pode me acompanhar no seu livro. Lá no seu livro, na página 65, nós vemos duas outras situações. Nós vemos ângulos complementares e ângulos suplementares. Eu vou escrever aqui. Então, nós temos complementares e suplementares. O que cada um faz? O que tem a ver o ângulo complementar e o ângulo suplementar? Um complementa o outro, um suplementa o outro. Qual é a função de um com o outro? Então, o ângulo complementar, ele vai trabalhar até 90 graus. O ângulo suplementar vai trabalhar até 180 graus. Então, a construção dos ângulos, eles vão partir do 0 até o 90, do 0 até o 180. Nós utilizamos aqui um transferidor, tá? Isso daqui é o transferidor chique do professor de papel, que o meu esqueci na escola. Então, vamos lá. Se eu quero saber como complementar um ângulo com o outro, vamos imaginar. Eu construí aqui um ângulo de 60 graus. Beleza. Vou construir aqui um ângulo de 60 graus. Qual é o ângulo complementar desse ângulo de 60 graus? O que é um ângulo complementar? Aqui no livrinho de vocês, diz assim, que dois ângulos são chamados de complementares quando a soma de suas medidas é 90 graus. Então, eu pego o primeiro mais o segundo, junto os dois, e eles dão 90 graus. Então, eu preciso entender que 60 mais quanto me dá 90. Então, para ser complementar, eu preciso formar um ângulo reto de 90 graus. Então, eu preciso mais quantos graus para me dar 90? Quantos graus falta aqui para dar 90? 30. Então, o ângulo complementar do 60 é 30 graus. Agora, vamos trabalhar um pouco com suplementar. Suplementar, ele vai trabalhar com outra situação. Eles são dois ângulos que a soma deles precisa dar 180 graus. Então, agora eu vou pegar um ângulo bem maior, tá? Eu vou pegar um ângulo de 100 graus. Vou pegar reto. Então, eu vou fazer um tracejado aqui e vou abrir aqui 100 graus. Ok. Abri 100 graus aqui. Qual é o ângulo suplementar desse ângulo de 100 graus? Beleza. Ele disse que para ser o suplemento do outro, para um suplementar o outro, ele precisa dar 180 graus. A soma dos dois tem que ser 180. E 180 é o ângulo raso. Ângulo raso é um ângulo... é a linha horizontal aqui. Então, o restante da abertura aqui precisa ter quantos graus? 100. Para chegar no 180, precisa ter quanto? 80 graus. Ali ele dá um outro exemplo no livro de vocês de um exemplo X. Então, eu tenho um X aqui. Vamos imaginar sendo... Vou colocar o X aqui de complemento. Eu vou fazer o ângulo de 90 graus. E eu vou colocar aqui.
Vamos supor que aqui é o valor x. Não sei o valor por enquanto. Aqui precisa ter quanto para ser o complemento do x? Quanto que precisa ser aqui para ser o complemento do x? Se aqui é x, aqui precisa ser quanto? O 90 menos o que já tem aqui. Então, aqui precisa ser o 90 menos x. Por isso que está aparecendo aquele valor ali no livrinho de vocês. Então, se aqui vale x, aqui é o complemento dele. E o complemento dele é 90 menos o x. Então, eu preciso achar quanto vale esse para poder achar esse. Aqui o suplemento, a mesma coisa. Eu tenho um ângulo raso, uma abertura horizontal. Se eu tracejar, vamos supor, vou fazer do outro lado, um ângulo x aqui, x graus. Eu esqueci do x do grau aqui. X graus aqui. Quantos tem que ser? Qual é a abertura que tem que ser aqui? Para ser suplemento, ele precisa ser 180 ao total. Então, eu já tenho x, então para ser esse daqui, então tem que ser 180 menos x. É esse o valor dele. Então, eu preciso primeiro achar esse, para depois eu achar esse. Como que eu acho? Com o meu transferidor, ok? Nós temos outros exemplos de complemento, suplemento. Então, uma coisa muito importante que eu estava quase me esquecendo. Para ser complemento e suplemento de um número, ele não pode ultrapassar do 90 graus e do 180. Eu não posso querer fazer um complemento de 100 graus. O complemento e o suplemento é só com graus positivos. Então, eu só posso trabalhar com graus positivos. Eu não posso pegar, 100 graus, mais quanto dá 90? Não é 100 mais quanto dá 90, porque eu vou ter que tirar menos 10 graus. Não existe menos 10 graus. Não é? Eu tenho que trabalhar com soma de graus, porque ele tem que ser adjacente. Ele tem que juntar os ângulos. Eu não posso sobrepor um ângulo ao outro, ok? Não pode ser, então, ângulos maiores que 90 se for complementar e 180 se for suplementar, ok? Outra coisa